O Senhor sonhou com uma estátua enorme, que dava medo só de olhar para ela. A sua cabeça era de ouro, o seu peito e os seus braços eram de prata, o seu ventre era de bronze, o cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus pés ferro misturado com barro. O rei parou e disse: foi isso mesmo que eu sonhei. Porque na verdade ele lembrava aquilo que ele tinha sonhado. Ele queria saber se existia verdade no coração dos seus magos. Ele queria saber se existia verdade no coração dos seus encantadores. E Daniel começa a revelar aquilo que ninguém poderia revelar para ele. Daniel começa a dizer: rei, quem está acima de ti? Ninguém. O Senhor és a cabeça de ouro. Não foi Deus quem te deu todos os reinos da terra? Não foi Deus quem te levantou acima de todos? Quem é que manda no Senhor? Ou seja, naquele tempo o rei Nabucodonosor governava a terra. Naquele tempo o rei Nabucodonosor já tinha tido muitas vitórias. Ninguém estava acima dele, então ele representava a cabeça de ouro. O rei começa a compreender aquilo que Daniel estava falando. Daniel diz: só que depois de ti se levantará outros reinos, mais fraco que o teu, ou seja, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Mas um vai sempre superar o outro. Daniel estava falando da Média Pérsia. Daniel estava falando de Dário e Ciro, que viria logo depois da morte do rei Nabucodonosor, no tempo de Belsazar, e iria vencer. Daniel estava falando do urso com 3 costelas na sua boca. A Bíblia diz que um certo dia o rei Belsazar estava na sala do trono, festejando com os seus companheiros e 1000 dos seus homens e as suas concubinas, quando entra o reinado da prata e lança por terra o reinado do ouro. E a Bíblia diz que assim sucessivamente foi acontecendo. A Bíblia diz que depois de Dário e Ciro veio também a Grécia, o seu reinado de bronze, e veio massacrando e tendo várias vitórias, sendo representada pelo leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, rápido, com as suas vitórias. E a Bíblia diz que assim Daniel foi explicando o sonho do rei. E de repente Daniel começa a dizer para o rei: só que depois do bronze virá as pernas de ferro. Ou seja, Daniel estava falando de coisas futuras. Daniel estava saindo do seu tempo e revelando coisas concernentes ao futuro, coisa que ainda ia acontecer. Daniel estava dizendo para ele: depois Roma vai se levantar e vai vir, vai lutar e vai vencer e vai massacrar, porque Roma é como ferro. Quem representa Roma? Uma besta com seus dentes de ferro e 10 chifres em sua cabeça. Então Roma representava um ferro. É tanto que quando Jesus nasceu, Roma massacrou. Quando Jesus nasceu, Roma perseguiu. Você vê que o nascimento de Jesus foi debaixo de perseguição. Jesus cresceu debaixo de agonia. A Bíblia diz que o dragão perseguiu a mulher, e a mulher estava grávida, e ela fugiu para o deserto, mas Jesus prevaleceu. Jesus estava de pé. Só que Daniel, naquele mesmo tempo, ele começa a falar para o rei: rei, só que quando o Senhor estava olhando para a estátua, uma pedra veio rolando da montanha, sem intervenção de mão humana, e ela veio, bateu nos pés dessa estátua e acabou, e esmiuçou, e destruiu, e se transformou num grande montão de poeira. Ou seja, Daniel agora estava trazendo o reino, que esse reino não iria passar. Esse reino foi prometido a Davi: Davi, o teu reino será para sempre. Daniel estava falando do próprio Jesus Cristo, que estava vindo como uma pedra.